Meu irmão e minha irmã, mais uma vez estamos aqui para meditar a liturgia da Palavra de Deus. E a liturgia de hoje nos convida a celebrar a fé em Jesus, que tem compaixão das ovelhas sem pastor. Na primeira leitura do profeta Jeremias, ele denuncia os pastores indignos que usam o rebanho para satisfazer os seus próprios projetos pessoais e anuncia: o próprio Deus vai tomar conta do seu rebanho, assegurando-lhe a vida em abundância, a paz, a tranquilidade e a salvação. Na segunda leitura, o autor da carta aos Efésios nos afirma que Jesus derrubou todas as barreiras que separavam os homens e os reuniu num só povo, num só rebanho. No Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 6, versículo de 30 a 34, revela quem é o pastor prometido, Jesus de Nazaré. O texto nos apresenta duas cenas em que Jesus atua com misericórdia e solicitude de pastor. Jesus acolhe os discípulos e acolhe o povo. Jesus é o pastor de seus discípulos. Na volta da missão, do seu estágio pastoral, os apóstolos reúnem-se com Jesus como ovelhas ao redor do pastor e contam com alegria e entusiasmo as maravilhas realizadas. Cristo escuta-os com interesse e depois mostra-lhes a necessidade de uma parada para o descanso e para uma interiorização. Por isso convida-os a um lugar deserto. Jesus é para os discípulos mestre e pastor. O texto é uma catequese sobre o discipulado. Jesus forma seus discípulos, envolve os discípulos na missão e leva-os a um lugar mais tranquilo para poder descansar e fazer uma revisão. Preocupa-se do seu alimento e do seu descanso, porque a obra da missão era tal que não havia tempo para comer. Jesus indica que anunciar a Boa Nova não é só uma questão de doutrina, mas de acolhida, de bondade, de ternura, de disponibilidade, de revelação do amor do Pai. O agente de pastoral também muitas vezes se sente cansado e precisa de aconchego e da ternura do bom pastor. Precisa de deserto, de silêncio e de oração para avaliar as motivações e sua atividade. Caso contrário, torna-se um funcionário do sagrado que não mostra ao mundo o rosto compassivo do Pai. Jesus desaprova o ativismo exagerado que destrói as forças do corpo e do espírito e leva muitas vezes a perder o sentido da missão. Quais são os inimigos do nosso tempo de deserto? O trabalho, atividades sociais e religiosas, a política. Quais as consequências? Esquecemos o cultivo pessoal, a família, filhos, esposo, marido, esposa. Os amigos, gera solidão. Também a religião. Jesus também é o pastor do povo sofredor. O povo cansado e oprimido busca em Jesus acolhida e proteção. E Jesus teve compaixão. Pareciam ovelhas sem pastor. Renunciou ao breve descanso programado e voltou a ensinar. Jesus é o pastor do seu povo porque o alimenta com a sua palavra e nutre esse povo com o evangelho da esperança. Alimenta-o com a palavra do conforto, do encorajamento, o pão do amor, da ternura, da atenção. Ele cuida de suas feridas, ele alivia suas dores, ele devolve-lhe a dignidade perdida, aquela dignidade roubada. Reacende nele a alegria e a esperança de viver. Esse traço da personalidade de Jesus é um desafio para a igreja e para os ministros, para que não sejam burocratas do sagrado, mas irradiadores da compaixão do Pai diante das multidões, que ainda hoje
continuam como ovelhas sem pastor. Meu irmão, minha irmã, quem são os pastores hoje? Pastores são todas as pessoas que têm responsabilidades na família, na escola, na catequese, nas pastorais, na sociedade. Todos nós, discípulos missionários de Cristo, somos ungidos como pastores. Movidos por sentimentos de misericórdia e compaixão, nós somos chamados a reproduzir em nós os traços de Jesus, o bom pastor. Jesus tem compaixão e acolhe as pessoas, revelando o amor e a misericórdia de Deus. O bom pastor conhece pelo nome, escuta. Ele conduz para Cristo, para Deus. A igreja deve oferecer a tantas pessoas cansadas e oprimidas que parecem ovelhas sem pastor, um espaço de repouso e de paz. Através da experiência da oração profunda e da liturgia da vida, ao mesmo tempo, a imagem de Cristo deve agir com misericórdia e compaixão diante da miséria humana. Essa miséria às quais as atividades exageradas que nos impedem e nos tiram momentos de deserto. O momento que seria para nós, para a família, para os amigos, para a comunidade. A quem são as ovelhas sem pastor? A esposa, o marido, os filhos, os catequizandos, os alunos. A que significa concretamente para nós hoje ter compaixão? Jeremias dizia aos homens de nosso tempo, porque dizia para o seu tempo também para nós hoje, ai dos pastores que deixam o rebanho se perder. A palavra de Jeremias é válida para todos os tempos e também para nós, pois é a palavra do próprio Deus. Um dia poderemos ouvir, ai dos pastores que deixaram o rebanho morrer, ou felizes os pastores que salvaram o meu rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz, fique com Deus, e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.